Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui para estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre sua verdade para o nosso tempo. Gostaria de pedir agora que o Senhor possa abençoar o nosso estudo, o nosso aprendizado e, e que seja algo proveitoso para todos nós. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Eu acredito, né, que a maioria de vocês tenham visto no título, antes de entrarem nessa sala, nós vamos falar um pouco sobre a pornografia, né, e sobre uma marca também específica, no caso a Playboy, e o fundador dela também, e vamos rever um pouquinho sobre a segunda. E a Playboy, ela surgiu e se coincide com a segunda onda feminista também. E vamos tentar observar como a pornografia ela influencia em questões de violência e desigualdades de gênero. Não é um assunto novo. Recentemente, a Gale, na Campal do Brasil, trouxe um estudo sobre isso, e também tem 3 artigos no grupo do Media Broadcast Brasil, e esse estudo também é baseado nesses 3 artigos, que é o artigo 520, o 521 e o artigo 522. Eu sei também que é um assunto delicado, e às vezes não parece ser um dos melhores assuntos a ser tratado, mas nós precisamos muito entender esse assunto, não somente no simples, mas no complexo também, né? Como nós temos aprendido com todas as coisas. Então, eu vou tentar tratar esse assunto com cuidado, e eu gostaria de dizer a vocês também que se sintam à vontade para participarem e contribuírem para enriquecimento do nosso estudo e do nosso aprendizado. Então, para nós começarmos, eu gostaria de que nós fizéssemos um pequeno exercício. Vamos começar entendendo um pouco sobre como era a questão da sexualidade, né, na cultura americana, na sociedade americana, na metade do século XX, na década de 1950. Vocês sabem alguma coisa sobre esse período e gostariam de falar? Bom, 1950 foi a década que a Playboy ela foi criada, né? E essa década foi considerada uma fase de transição entre o período de guerras e também uma fase de revoluções nas áreas comportamentais e tecnológicas da segunda metade do século. Então, os ideais de beleza e o que a sociedade ela esperava assim, em questões de sexualidade para homens e mulheres foi muito contestado na época, mas existe um de beleza específico dessa época, e para as mulheres eram aquelas que tinham cabelos loiros e cacheados, seios firmes, né, como tem uma expressão que diz arrebitados, ombros pequenos, pernas finas e longas, um olhar
ou uma aparência ingênua, mas ao mesmo tempo provocativa, e todas essas características presentes em uma mulher, né, que era a Marilyn Monroe. Perdão pela pronúncia, se não está tão correta. E um pouco mais à frente, a gente vai falar um pouco mais sobre ela também. Mas já para os homens, o ideal de beleza dessa década seria voltado para a virilidade, né? Queixos bem marcados, muita força, que remete a músculos, e também muitas cicatrizes. E essas características também estavam presentes em um homem que se chamava Marlon Brando. Ele era um ator americano. Naquela época, esperava em relação aos relacionamentos, né, de homens e mulheres. Era esperado que as pessoas tivessem relacionamentos monogâmicos, né, que são aqueles relacionamentos em que uma pessoa tem apenas um parceiro ou parceira sexual ou romântico ao longo da vida. E também, em questão da sexualidade feminina, era esperado que as mulheres se casassem jovens, tivessem muitos filhos e que elas seguissem a guia, né, os comandos de seus maridos no quarto. E havia duas definições para as mulheres na época, né, as meninas boas e as meninas más. As meninas boas eram essas que seguiam essas tradições, se casavam jovens, eram da casa, cuidavam do lar. Então, tudo que saía fora, né, disso, desse padrão, então elas já iriam se encaixar como meninas más. A gente pode também imaginar que nesse período nós estávamos vindo da primeira onda feminista, né, que começou lá no século XIX e ainda se estende até o século XX, onde as mulheres elas tiveram algumas conquistas, como a luta pelo sufrágio, em que elas conseguiram os votos e alguns direitos de propriedade. Mas só que as mulheres elas continuavam sendo tratadas e terem um papel assim na sociedade, em seus relacionamentos e em seus lares, como sendo inferiores ou como tendo papéis diferentes, né, de homens e mulheres. E quando chegamos ao ano de 1953, em dezembro, pela primeira vez foi fundada uma revista diferente do que a maioria das pessoas daquela época conhecia. Era uma revista sofisticada, voltada para o público masculino, e nessa primeira edição não havia número, porque o fundador dessa revista ele não sabia se poderia produzir mais. Algo que chamava muita atenção nessa revista era que na capa dela está a atriz, modelo e cantora a Marilyn Monroe. Em 1953, a Marilyn ela era considerada uma das estrelas mais bem-sucedidas de Hollywood, onde ela foi a protagonista em 3 filmes. Um deles se chamava, que era um filme de comédia, se chamava Os Homens Preferem as Loiras, e o Noi Torrentes da Paixão, que destacava, né, o apelo sexual que ela tinha.
ela se tornou, nessa década, um nome familiar que as pessoas usavam para se referir ao sexo, e a imagem dela foi o fluxo de ideias sobre moralidade e sexualidade que caracterizavam a década 50, né, na América. Ao longo da carreira dela, ela foi considerada um símbolo sexual e sua imagem pública sempre era centrada nos cabelos loiros dela, né, e ligados a estereótipos como falta de inteligência, né, a burrice, também a disponibilidade sexual e a artificialidade. Então, essa era a imagem, né, que as pessoas tinham da Marilyn nesse período. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que o dono da Playboy, né, dessa revista, ele escolheu a Marilyn para fazer parte da primeira edição dessa revista? E eu vou pedir, Rose, você poderia fazer um comentário? Ei, Rayane. Posso sim. Eu acredito que ela foi escolhida por ela ser considerada um símbolo sexual, pelas características de mulher perfeita, entre aspas, né? Que ela tinha, que se acreditava que ela tinha. Então, acredito que foi por isso. Sim, obrigada, Rose. E era o, né, que é o dono da Playboy, ele não conhecia a Marilyn pessoalmente, mas devido a as características que ela tinha e o que faziam ela ser tão conhecida assim, provavelmente influenciou para que ele escolhesse ela, né? Agora vamos ver um pouco como foi criada a Playboy, quem a criou e por quê. A criação dessa revista, ela foi planejada, desejada e criada por uma pessoa, né, um homem chamado Hugh Hefner. Ele era o filho mais velho de pais conservadores e protestantes, e o Hefner, ele tinha o pensamento que as publicações, né, que existiam naquela época para os homens, de um modo geral, tratavam de vários assuntos, menos sobre as mulheres. E vamos voltar um pouco para o período de tempo em que ele era adolescente, e quando ele estava na escola, ele começou desde muito jovem, a se interessar por jornalismo. Ele criou um jornal da escola e ele também desenhava cartoons nesse período. E quando ele estava no último ano da escola, houve um acontecimento que marcou muito a vida dele. Ele foi rejeitado por uma moça por quem ele era apaixonado. E após isso, ele comenta ter se reinventado como Hef. Ele já não era mais o Hefner, ele era apenas Hef, né? Que era uma figura pessoal sofisticada do que ele era antes, e isso garantiu com que ele tivesse muita popularidade entre os colegas da escola. Então, em 1944, ele se formou na escola e ele se juntou ao Exército dos Estados Unidos, trabalhando como cartunista até o ano de 1946. Depois, ele estudou muito
né? Ele fez vários estudos. Ele fez aulas de artes, enquanto ele trabalhava como cartunista também, editor. Em 2 anos e meio, ele se formou em psicologia e, em seguida, ele estudou sociologia, enquanto trabalhava também como cartunista e editor. 9, ele se casou, ele teve uma filha e um filho. O casamento durou 10 anos e ele e a esposa se separaram. Que criaria uma publicação própria para ele, ele trabalhava em uma editora e em uma revista também voltadas para o público infantil. E ele fez um plano, né? Ele fez empréstimos, ele vendeu móveis do apartamento dele, até que ele conseguiu $8.000, né, para criar a revista e pagar os direitos de fotos também da modelo que ele escolheu. E como era o modelo, assim, a modelo, não a pessoa que tirava as fotos, mas como funcionava a revista, assim, né, no geral. A ideia do REC era criar uma revista para o público masculino que refletisse o pensamento dos jovens adultos da época, e ele também acreditava que a cultura americana ela estava envenenada pelo puritanismo religioso. E ele criticava a repressão sexual como algo prejudicial e insalubre. Então, no começo, o Hefner ele havia pensado em uma publicação chamada Stagpart, que significa despedida de solteiro, né? E o mascote que ele havia escolhido a princípio seria um cervo, que aqui as pessoas chamam muito de veado, né? Aquele animal. Mas só que naquela época já existia uma revista que se chamava Stag, e eles não concordaram que Hefner também usasse esse nome e ameaçaram processar. Então, ele precisou pensar em outras possibilidades. Então, após ele considerar outros nomes, ele escolheu o nome Playboy, que se referia a uma marca de carros na época, e também a um estilo de vida que homens têm. Geralmente, e até hoje, a gente ouve pessoas se referirem a outras dizendo que aquela pessoa é um playboy, se refere muito a um estereótipo associado a homens homens jovens solteiros, que têm uma vida social intensa e muitas relações com mulheres também, né? E como ele não poderia usar o servo, então ele contratou um desenhista para criar um novo mascote que ele escolheu. E ele acabou escolhendo um coelho, que segundo ele, o coelho é um animal sofisticado, né, do mundo animal, e o coelho seria o playboy do mundo animal. Então, o coelho passou a ser o mascote da marca Playboy. E depois de todo o sucesso que a Playboy teve, todo mês a revista apresentava aos leitores uma estrela principal, né, que era chamado de Playmate, que era a modelo do mês, e também uma entrevista e reportagens
sobre assuntos diversos do universo masculino. E qual era a visão de mundo, né, que a Playboy tinha, que Hefner tinha também? Quando chegou aos anos de 1960 e 70, a Playboy ela foi considerada uma líder cultural progressista. E nada aparecia na Playboy sem a aprovação do Hefner primeiro. A política dele era a mesma política da Playboy. Em uma série editorial chamada A Filosofia Playboy, ministros abordaram sobre a visão de mundo de Hefner, que era o que ele acreditava ou que ele via como repressão religiosa americana, censura, sexualidade e todo tipo de liberdade pessoal. O Hefner, nessa época, ele apoiou o movimento dos direitos civis, o movimento feminista também, que estava acontecendo, os direitos reprodutivos das mulheres, a liberação do uso das drogas, os movimentos anti-guerras, e o que, na época, eles chamariam de direitos dos homossexuais, né? Ele também apoiou tudo isso. E muitas pessoas prestavam atenção no que a Playboy tinha a dizer em uma entrevista, em entrevistas, né, por causa do envolvimento de Hefner em questões sociais, políticas e culturais da época. Então, eu gostaria que a gente pensasse um pouco no contexto para as mulheres agora do pós-guerra. Quando houve a guerra, né, quando estava acontecendo a guerra, os homens foram para as guerras lutarem, e o que as mulheres fizeram quando os homens saíram? Elas assumiram os postos de trabalho? Sim, elas foram para as fábricas, ocuparam aquilo, né, que os lugares que somente os homens estavam ocupando. E elas perceberam que elas conseguiam fazer também trabalhos que os homens faziam, então elas não precisavam ficar só em casa. Mas quando os homens voltam da guerra, eles voltam e eles agora que ocupam novamente todos aqueles cargos e as mulheres voltam para casa de novo. Então elas já não voltam tão satisfeitas porque, mais uma vez, essa domesticidade havia sido renovada. Então, muitas pessoas naquela época, e ainda hoje, elas consideram o Hefner um defensor das causas da igualdade durante os anos 60 e 70, porque ele dizia proporcionar às mulheres uma liberdade, né, uma plataforma onde elas poderiam se expressar e serem livres. Ele também, a história também traz ele é considerado por muitas pessoas um dos homens que mais moldou o feminismo liberal, e também ele é considerado uma parte muito importante da Revolução Sexual Americana, que aconteceu nesse período. Então, ele é visto como sendo um libertador das mulheres, onde ele as libertava das expectativas de uma sociedade conservadora e dava a elas, como eu disse, uma plataforma onde elas poderiam ser livres e se expressarem sexualmente. E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês será que realmente se tratava de uma verdadeira liberdade? O que vocês acham?
Enildo, você tem uma opinião sobre isso? Você acha que isso era uma verdadeira liberdade? Ei, Rai, posso falar? Pode, Rose. É, eu acho que, como você mencionou no início, que a Gayle trouxe esse assunto e falou um pouco do Hefner, era exatamente o título, né, do estudo dela, era Uma Falsa Liberdade, falava da falsa liberdade. Então, não, essa não é uma liberdade verdadeira, essa é uma falsa liberdade. Obrigada, Rose. Então, a gente vai avançar um pouco, mais alguns anos, e quando a gente chega lá na final da década de 80 e início da década de 90, a segunda onda já havia passado para um contexto em que as mulheres precisavam ter mais poder, sim, né, elas precisavam, e também liberdade, mas só que o poder que elas estavam conseguindo era somente através daquilo, da sensualidade dela, do que ela poderia oferecer com o próprio corpo dela, né? Então, elas não precisavam estar sobre uma sociedade tão conservadora e elas poderiam ser empoderadas. E se uma mulher, ela obtivesse sucesso, né, sendo empoderada, então elas acreditavam que elas estavam empoderando todas as outras. E elas eram livres, donas de seus próprios corpos. Então, se elas se sentissem livres, né, e se sentissem com poder, usando sua sensualidade e a beleza, isso era considerado empoderamento, algo bom. E quando chega, né, no final da década de 80 e o início da década de 90 em diante, vai haver um novo movimento dentro do movimento feminista, né, que vai ser chamado da terceira onda. E o que acontece aqui é chamada Kimberly Williams, não sei se todos aqui se lembram, que ela desenvolveu a teoria da interseccionalidade, que é o estudo da sobreposição ou intersecção de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão, de dominação ou discriminação. E feministas, elas começam a entender que mulheres experimentavam camadas de opressão causadas, por exemplo, por gênero, por raça, por classe. Então, de um caso também que aconteceu nessa época, de um juiz que foi acusado de assédio por uma advogada, e esse caso foi parar na Suprema Corte. Tanto a advogada quanto o juiz eram pessoas pretas, né? Eram pessoas negras, e o juiz ele continuou sendo juiz da mesma forma e não houve uma justiça para essa advogada. Então, esse caso também ele ajudou muito para entender essa questão das camadas de opressão que as mulheres sofrem, porque nesse caso, além da advogada ser uma mulher, ela ainda era uma mulher preta, o que ainda fazia dela ainda mais vítima, né, desses sistemas de opressão. E algo também interessante é que a primeira e a segunda onda, não sei se todos vocês se recordam, não abrangia todas as mulheres.
a primeira onda se concentrava mais em mulheres brancas, né, que tinham mais poder. Tanto que não foram todas as mulheres naquela época que conseguiram o direito ao voto. E com a segunda onda também ainda não abrangia todas as mulheres. Então, as feministas começaram a perceber que elas precisavam que o feminismo abrangesse todas as mulheres, sem nenhuma exceção. E elas começam também a observar o papel que as mulheres tinham na pornografia, onde as mulheres eram apenas objetos, né, que tinham o papel ali de satisfazer os desejos sexuais de um homem e nada mais do que isso. Então, vocês acham que a forma como os maridos tratavam suas esposas em casa influenciavam a sociedade? E a forma como a sociedade... Perdão. Vou passar isso. Se uma mulher... A forma como os maridos tratam suas esposas em casa influencia na sociedade, e a sociedade ela é influenciada pela forma como os maridos tratam suas esposas em casa. Então, a gente começa também a perceber que a sociedade influencia você e você também influencia a sociedade. Algo também que as feministas começaram a observar é que se uma mulher sofre, todas as mulheres elas sofrem juntas. Então, quando uma mulher ela se empodera, realmente é algo bom para ela, mas isso não causa uma mudança no sistema inteiro que as mulheres já são inseridas, né? Que é esse sistema patriarcal. Então, vocês gostariam de falar algo sobre isso? Ou podemos continuar? Acho que ninguém quer falar. Então, uma pergunta que nós deveríamos fazer sempre que vai ser uma pergunta retórica, não vou esperar que vocês respondam, mas libertar as mulheres das expectativas de uma sociedade conservadora e dar a elas uma plataforma, né, para que elas pudessem se expressar livremente, isso, quando a gente tem esse olhar honesto sobre feminismo liberal versus o feminismo radical, eu fiz apenas uma revisão aqui, não foi a fundo o que eu falei, mas nós já temos conhecimento sobre as ondas. Então, é assim que a verdadeira liberdade se parece? Será que realmente essas mulheres estavam tendo a verdadeira liberdade como ela realmente deveria ser? Então, agora nós vamos falar um pouco também sobre a mansão Playboy, tá bom? Uma parte do império que o Hefner ele conquistou fazia parte desse império dele uma mansão que se chamava a Mansão Playboy, onde ele passava boa parte do tempo dele, onde ele também realizava, organizava várias festas e eventos, muitas vezes luxuosos, com várias celebridades, e é onde ficavam também as coelhinhas, né, que eram as mulheres jovens vestidas de coelhas sensuais, assim, como uma fantasia sensual. E em 2005, o Hefner, ele fez um reality show
sobre 3 mulheres loiras com idades entre 20 e 30 anos, e todos estavam namorando ele. E as pessoas puderam ver um pouco, né, de como era dentro da mansão, e a imagem dele sempre trabalhando, vestido com um pijama de seda. Houve também um programa chamado Segredos da Playboy, que apresenta entrevistas com ex-namoradas, modelos e funcionárias de longa data que descrevem ele como uma figura controladora que exerceu seu poder de proteger sua marca icônica de escândalos e imprensa negativas, muitas vezes às custas das mulheres que ele recrutou para morar na mansão. Então, eu gostaria que nós lêssemos agora partes de um artigo, o artigo que está no grupo do Media Broadcast, onde traz algumas alegações de 2 episódios de uma série de documentos, contendo 10 episódios, em que relatam um pouco do que chega a acontecer, né, do que chegava a acontecer dentro desta mansão. São 4 alegações, e eu vou pedir, a Cris, ela está aqui. Cris, você poderia ler, por favor, uma parte do artigo? Posso sim. Aí você quer que eu inicie? Ou você vai projetar aí na tela? Eu vou sim. Só um minutinho, Cris. Tudo bem. Aqui. Então, esse é o nome do artigo, né, que fala um pouco dos segredos da Playboy e aborda esse legado que o Hugh Hefner e Hugh Hefner tinha. Cris, você pode começar aqui? Hefner supostamente sabia de um caso, por favor? Sim. Isso. Hefner supostamente sabia de um caso que uma de suas namoradas teve com uma garota de 15 anos em sua propriedade. O primeiro episódio apresenta Jennifer Segnor, filha do médico de longa data de Hefner. Segnor diz que tinha apenas 6 anos quando seu pai a levou pela primeira vez à mansão, que ela descreveu como um reino mágico, onde ela poderia ter tudo o que queria, e de doces a almoços gourmet, até longos momentos de lazer na sala de jogos. O proprietário da mansão, maior do que a vida, ela diz, era como tio para ela. Quando Segnor tinha 11 anos, seu pai, que tinha seu próprio quarto na mansão, a levou para um quarto no andar de cima, onde ela tinha um assento na primeira fila para as festas luxuosas e a liberdade sexual que se desenrolava em torno da propriedade. Quando criança, eu estava comprando que as mulheres eram empoderadas e andavam nuas e se sentiam bem com seus corpos, e as feministas simplesmente não entenderam, diz ela. Com o passar do tempo, vi algumas inconsistências. Vi apenas toda a tremenda hipocrisia. Cercada por mulheres glamurosas e homens, incluindo o pai e Hefner,
que julgavam abertamente a aparência das mulheres que disputavam a Playboy. Segnor diz que lutou com sua autoimagem e foi incentivada a fazer cirurgia plástica com apenas 15 anos. Foi por volta da mesma época que Segnor diz que ela teve uma queda muito forte por uma das namoradas de Hefner. Longe da mãe, Segnor diz que ansiava pelo carinho que apenas uma mulher podia dar, e se tornou muito próxima da mulher, identificada apenas como Kindle. Segnor se lembra de uma noite em que a mulher pediu uma bebida para seu quarto, onde uma coisa levou a outra. Mitch Rosen, que trabalhou como mordomo para Hefner de 1983 a 1989, diz na série documental que serviu a namorada de Hefner e a Jennifer drinks na cama, quando Segnor era menor de idade e que as pessoas que sabiam sobre o caso sabiam que Jennifer era menor de idade. Mas, Cris, o que você percebe que acontecia nessa mansão que não é muito bom, assim? Claramente, né, a gente vê pelo texto, pelas informações que a gente tem uma criança, né, que ela começou a frequentar essa casa a partir dos 6 anos de idade, né, numa casa que, pelo que a gente vê aí anteriormente, você falando, do proprietário dessa casa, né, de todo o símbolo que essa casa traz, né, essa mansão, como eles viviam lá dentro, para que foi criado mesmo esse ambiente, né? Esse não é um ambiente para uma criança, né? Assim, logo lendo rapidamente a gente já consegue tirar, né, de que essa informação de que, opa, uma criança nesse ambiente não está batendo, não é um ambiente para uma criança. E dentro desse ambiente tem coisas que são feitas para seduzir essa criança, porque quando ela fala que, né, a mansão é maior do que a vida, né, quando ela fala que é um reino mágico, né, que parecia um reino mágico, né, como ela descrevia, quando ela era criança, ela olhava aquilo tudo e achava aquilo um paraíso, porque ali ela tinha tudo o que ela queria, como ela descreve aqui, né, brinquedos, momentos em que ela estava na sala de jogos, assim, sem nenhuma restrição, né, coisas para comer, doces, o que ela bem queria. Então, assim, era uma liberdade, né, que era dada a ela como criança e coisas que para um olhar de uma criança são mágicos, né, mas que a gente vê como uma sedução mesmo para uma criança, né, para conquistar uma criança e talvez até tentar camuflar o resto das coisas que até uma criança veria de uma forma reprovativa, né? Em algum momento ela poderia olhar e falar, nossa, mas isso acontece. Então, eles ali naquele ambiente era um pouco que camuflado para que ela tivesse esse olhar de criança para essas coisas todas que ela poderia ter, enquanto ao redor, né, estava acontecendo toda essa liberdade sexual. Mas essa criança vai crescendo dentro desse ambiente, porque o que vai relatando aí, que a gente leu, é que ela foi crescendo dentro desse ambiente. O pai dela, né, ele era um homem próximo desse Hefner, né, o dono da casa, o dono da mansão. Então, ele estava sempre ali e levava ela. Ele tinha um quarto próprio nessa mansão, né, e até que em dado momento, né, tem uma festa no andar de cima
e aí ela já está com 11 aninhos de idade, e ela é levada para esse andar de cima, e lá ela vê toda aquela festa glamurosa, né? Aquele requinte, mas ao mesmo tempo as mulheres muito desnudas, né? Toda aquela liberdade dos corpos, né? Que quando ela era criança ela fala e que a ideia que ela estava comprando, quando ela menciona essa coisa de comprar, eu vejo que alguém estava vendendo isso para ela, né? Uma criança, ela depende dos tutores, né? O que estão cometendo aí dentro dessa mansão, aí no mínimo que eu vejo o que traz a leitura aí rápida assim de se fazer, já pode ser que é um abuso a essa criança. Por quê? No sentido de tá tirando o direito dela, né, de estar envolvida com coisas para a idade dela, estar envolvida com coisas que vão formar o caráter dela para ser uma jovem forte, uma jovem que tenha uma boa imagem de si mesmo, né? De aceitação consigo mesmo, né? Uma jovem que cresça feliz, que também tenha um amor, né? entre as pessoas, com o outro, tal. Tudo isso é o que geralmente a gente vai criando a criança lá de pequenininho e vai instruindo os tutores são para isso, né? Agora esse tutor aí, esse pai, está levando ela para esse ambiente de abuso, porque ela está nesse ambiente aí em que, né, literalmente ela está aprendendo que a objetificação do corpo aí, né, bem claramente, né, as mulheres sendo produto, né, uma casa que é um ambiente que a liberdade sexual entre os corredores e outros ambientes da casa é aberto, né? Então, assim, é um abuso a essa criança, não é um ambiente para essa criança, e ainda estão vendendo todas essas ideias para essa criança. Quando ela fala que ela compra a ideia, porque essas ideias não foram vendidas abertamente a ponto dela falar, fui abusada, né? Ou porque a gente pensa abuso como toque, né? A gente pensa abuso como violar. Não, mas quando viola um direito dela como criança, é abuso, porque, por exemplo, a lei ampara hoje que os adolescentes, as crianças, elas têm direitos, né, que não podem ser violados. A partir do momento que são violados, que são tirados, que está causando perigo a essa criança de alguma forma, ou psicológico, ou físico, ou tá tendo uma violação aí, né, um abuso. Então, nesse caso aí, eu diria que é um ambiente totalmente abusivo. E eu iria para mais uma coisa, que é quando ela sai aí desses 11 anos, né, e ela vai prosseguindo, olha só, ela começa aos 6 anos, está frequentando essa casa, aos 11 anos ela tem ela fala sobre esse episódio da festa, ela fala por ter comprado essa ideia quando era criança de que as mulheres estão bem com seus corpos, elas só são felizes e estão regozijando, né, com essa liberdade, né, que você acabou nos fazendo pensar anteriormente, que será que isso realmente é uma liberdade, né? Então, é uma forma camuflada, né, que eles vendem para ela esse abuso, não é claramente, né? É assim, não, a gente só está tentando fazer com que as mulheres tenham liberdade de fazer com os seus corpos o que elas quiserem, entende? Então, aí ela compra essa ideia quando criança, né, porque fica bonitinho, né? Ela está dentro dessa casa, eles vendem isso para essa criança, e quando ela chega aos 15 anos de idade, é como se estivesse preparando ela para algo que, mesmo que, assim, se talvez ela estivesse tendo uma educação própria nas idades, né, aí que vem decorrendo, que ela vai crescendo, ela não tenderia, né, ela tenderia, na verdade, ela veria a situação em que ela se encontrou depois como uma coisa
ruim, ela ficaria talvez constrangida ou até começaria a ver o seu tutor, né, esse tio tão maravilhoso, né, como pessoas não tão boas assim, né? Porque com 15 anos de idade, ela começa a ter um relacionamento muito íntimo com uma outra mulher, né? Que aqui é só identificado como Kendall, e ela fala que essa aproximação foi mais pela carência de não estar próxima da mãe, né? Ela queria aquela proximidade com uma mulher, porque ela queria suprir um pouco daquela falta da mãe. Mas que, como é um lugar, mais uma vez eu retorno a essa palavra que é abusiva para uma criança, né? E que tem leis violadas aí para uma criança estar vivendo dentro de uma casa dessa, é servido, no caso aí ela não é criança mais, mas uma adolescente ainda menor, 15 anos de idade, a gente está falando nesse caso, e é servido bebida para ela, né? Servido bebida para ela, é servido bebida para a mulher, que ela estava intimamente ligada, e aí, nesse caso, é que ela coloca como teve, né? Porque ela fala, uma coisa levou a outra. Na verdade, eu digo que todas as coisas foram levando a culminar a isso, né? E porque ela está nesse ambiente aí com homens, né? Com essa mentalidade, olhando as mulheres como objeto, né? E vendendo isso como se fosse liberdade para que as mulheres fizessem com o corpo que elas quisessem. E a Jennifer aí entra uma adolescente, mais uma que é vítima nisso tudo aí, junto, né? E, infelizmente, que coisa triste, com contribuição do próprio pai, né? E, então, é assim, eu vejo um ambiente super abusivo para uma criança estar, né? Então, além de todas essas outras coisas que eu vi, eu vejo esse local de abuso, assim, e aqui fala que ele sabia, o Hefner, ele sabia do caso das duas, né, tinha câmera por todo o ambiente da mansão, tudo era gravado, eles tinham medo até de ficar falando um com o outro, porque ele sabia, escutava tudo, então, de certa forma, né, para ele estava tranquilo, né, porque, de certa forma, não, ele praticamente que apoiava tudo isso, porque a gente já viu aí mais ou menos como que era o pensamento e o caráter dessa pessoa, né? Então, um ambiente super abusivo para essa jovem, essa que começou indo lá criança e que aí culmina nesse relacionamento com uma mulher, a gente não sabe a idade dessa mulher, né? Mas com certeza era mais velha que ela, né? Assim, tinha mais idade que ela, e conta também aqui que ela acabou com 15 anos de idade também passando por uma cirurgia, porque vendo de perto, né? Eu imagino esses corpos, né? Todos ali delineados, né? Essa postura de perfeito. Ela mesma começou a olhar para ela e não gostar dela e não ver defeitos nela, e ela foi encorajada, né? Porque ali está a educação que ela está recebendo. Ela foi encorajada a fazer cirurgia com 15 anos de idade. Então, abuso total, um ambiente não apropriado para uma criança. E olha aí o que traz, a consequência que ela está carregando, né? Assim, a marca que ela vai carregar o resto da vida dela, né? E que hoje eu acredito que ela esteja, porque eu vi que eu pesquisei um pouco assim, eu vi que ela tem livros e está fazendo documentários e tudo, porque eu acho que realmente a intenção é de abrir os olhos e ver o que realmente era dentro daquela mansão, né? Sim, obrigada, Cris. Nós tínhamos algumas outras partes também para ler, mas não vamos ler por causa do tempo, tá bem? Mas também, não sei se, Rose, você poderia dizer, assim,
algo que você sabe sobre essa mansão que você poderia comentar brevemente, por favor? Ei, Rai. Sim, essa Jennifer Segnor, ela é filha de Mark Segnor, e ele era o médico de Hefner na mansão, e por conta disso eles tinham uma amizade muito íntima, né? Eles, que segundo Segnor, se transformou num relacionamento, e por isso ela acabou indo morar nessa mansão, né? Infelizmente. E ela traz que esse fato sobre o relacionamento dela com essa mulher, esse acontecido, era de conhecimento de Hefner, porque todas os cômodos, né, tanto do lado de fora, inclusive do lado de dentro da casa, tinha câmeras, né? Então a gente pode ver aí, e não era só câmeras, era câmeras e microfones, né? Então a gente pode ver aí como ele mantinha, né, um controle sobre todas essas pessoas que passavam por ali. E o que acontece é que ele também ele tinha isso como uma forma de se resguardar de algum ataque jurídico, ou de alguma forma de punição jurídica, né? De alguém o denunciar, né? E ele usava isso muito bem. Então, Mark, o pai da Jennifer, ele era o médico pessoal de Hafner. Inclusive, ele era a pessoa que receitava drogas para essas pessoas na casa, né? E o que acontece, o fato de ter câmeras e microfones, a gente vê uma manipulação aí, inclusive com pessoas que depois, futuramente, poderia até repórteres ou gente da mídia, que poderia depois vir contra ele. Então, ele usava tudo isso contra essas pessoas, né? Então, a gente vê aí que há um controle de privacidade, né? Isso é um abuso, né, de poder, e há um controle de privacidade ali dentro, e disso aí sai o porquê não era falado, né? Elas não podiam se pronunciar, então tudo era visto por ele e filmado. Obrigada, Rose. Nós tínhamos também algumas outras alegações para ler e discutir um pouco, mas eu vou recomendar a vocês que leiam esse artigo. Ele é muito interessante e nos mostra assim claramente o que ficou escondido por muito tempo, até pouco tempo, né, antes do falecimento do Hefner, as pessoas não falavam sobre esses acontecimentos que estavam lá. Então, ele faleceu no ano de 2017, né, já bem idoso, e também algo que hoje a revista Playboy, ela não é assim, não está sendo vendida quanto há anos atrás como revista, e que as pessoas, né, queriam comprar uma revista física dela e esconder debaixo de seus colchões, principalmente pessoas mais jovens. Hoje não é mais necessário isso, porque com a chegada da tecnologia e, né, principalmente a partir de 1991, com
a criação do www, como todos conhecem, os filmes pornográficos, essa indústria da pornografia, ela encontrou, né, um lugar bem propício assim para que ela pudesse crescer e se expandir. E hoje, no século 21, né, nos anos agora 2000, que nós estamos falando, a indústria pornográfica é uma indústria bilionária. E com ela, assim, a gente vê que ela influencia de uma forma muito direta em violência doméstica, como o estupro conjugal, que acontece muito nos relacionamentos, quando ela erotiza esse não consentimento da mulher. Uma mulher diz não, mas ela está sendo um charme, se eu forçar um pouco mais, ela vai ceder e vai ficar comigo. Ela diz não, mas na verdade ela quer dizer sim, sabe? Todas essas coisas, a cultura do estupro, que a gente vê tanto nessa questão, a infantilização das mulheres, das pessoas, isso contribui tanto no estupro quanto também na pedofilia, porque as pessoas passam a criar, vendo essas coisas na pornografia, como esses estereótipos de que mulheres, por exemplo, precisam ter as vulvas rosadas, não podem ter pelos, não têm celulites, não têm estrias, estão sempre ali com disponibilidade para os homens. Então, eles começam também a ver, né, e a utilizar essas mulheres. E isso reflete na pedofilia na forma que os homens pensam que crianças, né, vão dar todo esse prazer que eles necessitam. Então, há também, né, os sites ilegais hoje que promovem todo tipo de, né, dessas relações, como pedofilia, zoofilia, estupros, o sadomasoquismo. Por que que na hora de uma relação sexual, os homens, para sentir o prazer, eles precisam dar tapas nas mulheres, jogar o sêmen no rosto delas e, né, ter elas ali apenas como um objeto, como se não tivessem sentimentos, que elas estão ali para fazer tudo o que eles querem. E a pornografia, ela foi, assim, as táticas que eles usam justamente para satisfação dos desejos dos homens, que muitas vezes é um pouco até narcisístico, porque eles estão ali vendo e aquilo que eles estão desenvolvendo é onde eles irão aprender a se satisfazerem com a performance deles próprios. Gayle, você gostaria de comentar? Vai ao encontro e eu vou voltar um pouco sobre a revista Playboy. Só já para o nome dela, play é brincar e boy é rapaz. E significa, as palavras são um homem rico primeiro, que passa o tempo se divertindo, especialmente aquela que se comporta de maneira irresponsável ou tem muitos relacionamentos sexuais e casuais. Então, aqui, já a revista, nós estamos vendo a corpo da mulher é só uma brincadeira, brinquedo, sabe? E esse desejo, a corpo da mulher torna-se para esses homens. E como tu disseste agora, nós nem precisamos dessa revista, já temos tudo aí. Eles têm tudo aí na mão. Então, finalmente, como tudo eu estava ouvindo, a corpo da mulher, ela não vale nada. Sim. Não sei se vocês conseguiram ouvir o que eu disse sobre a revista Playboy. Eu vou fazer uma resumo sobre a revista Playboy.
Então, eu estava dizendo, a revista em si, Playboy, só estamos a ver o nome play, é brincar, e a boy é rapaz. E a palavra em si também dizem um homem rico que passa o tempo se divertindo, especialmente aquela que se comporta de maneira irresponsável, ou tem muitos relacionamentos sexuais casuais. Então, final do dia, o corpo da mulher torna-se um brinquedo para eles, um objeto, como Rayane estava dizendo. E nós agora eles não precisam dessa Playboy Magazine mais, eles têm tudo aqui na mão. Então, é muito triste como nós estamos a ver como é que Hugh Hefner conseguiu ter essa mansão com essas mulheres andando nuas por aí, e essa menina vendo tudo isso, o que ela pensa? Isso está certa, isso, no futuro, isso eu quero para o meu corpo. Então, é isso que eu quero dizer. Muito obrigada, Gayle. Algo também que eu queria falar, e já estamos finalizando, mas é a questão, né, de que estamos falando agora da era da tecnologia, né, a internet e tudo que ela trouxe. Então, eu gostaria de falar que hoje há formas sutis também de que a gente está contribuindo com essa questão da pornografia. E eu vejo muito isso nas questões das redes sociais. Além das redes sociais estarem, né, os influencers e tudo para essa questão da estética, da beleza, tem também a sexualização e objetificação das mulheres na música e também em danças. Existem 2 aplicativos assim mais que eu sei um pouco mais sobre eles, que é TikTok e Instagram, onde quando se lança uma música ou ela está assim está tendo muitas visualizações, as pessoas estão ouvindo muito, então muitas pessoas vão fazer a coreografia dessas músicas. A maior parte das músicas que mais viralizam, que mais têm curtidas, compartilhamentos, que mais estão sendo reproduzidas, são músicas que contêm letras que erotizam, que sexualizam e objetificam as pessoas, principalmente as mulheres. E as coreografias, as famosas DCs, né, das redes sociais, que mais também tem toda essa visualização, são as coreografias que remetem à erotização, à sexualização, ao lado sensual. E muitas vezes a gente tem crianças que fazem essas coreografias, que fazem vídeos, e nós, pessoas adultas, aplaudimos, achamos isso o máximo, né? Então, a gente já também introduzindo crianças, jovens e os adultos também jovens, que são a maioria, que estão nessa geração Z, né, como é chamado hoje, nós todos estamos crescendo nessa cultura que só sexualiza e erotiza as mulheres e objetificam elas. O que também muitas pessoas não sabem, ou não sei se isso não é muito falado, mas a indústria pornográfica é uma mentira, porque aquilo que eles estão fazendo ali não é verdade. Geralmente, desse mundo fantasioso que a pornografia mostra e vem para a vida real, não acham essas coisas, porque elas não são verdades. E também algo que eu gostaria de falar é sobre a questão dos jogos. A gente vê também que até mesmo nos jogos para pessoas adultas e jovens de hoje, também tudo tem que
erotizar, tem que ter a sexualidade ali. Tudo hoje está, né, com essa era tecnológica, está bem, assim, erotizando as pessoas e sexualizam elas. Não que o sexo seja errado, né? Não é. O sexo é algo que Deus criou. Mas dessa forma, e quando leva, né, para esse lado de abuso para outras pessoas e fazem com que elas não possam viver com uma verdadeira igualdade, ele se torna algo mal e ruim. Então, nós vamos finalizar por aqui, Eliane, porque assim... rapidinho, eu só Sim, queria que as pessoas soubessem que essas mulheres só tiveram voz por causa de um documentário na A&E, que é Segredos da Playboy, e esse documentário é recente. Então, por isso essas mulheres conseguiram ter voz e falar, porque ele já faleceu. sim. Obrigada, Rose. Né, como a gente vê, era tudo ali, tudo que acontecia ficava por ali mesmo. E imaginem quantos e quantos, né, abusos e coisas aconteceram ali. E ele se tornou uma pessoa milionária à custa do abuso de outras mulheres. Então, isso nunca poderia ser uma verdadeira liberdade. Então, vamos finalizar com uma oração? E você poderia orar para a gente? Então, Quem? Rose. Posso sim. Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer por mais um estudo e por mais informações que podem nos ajudar a compreender o quão é sutil, mas também o quanto é forte e agressivo a misoginia e o domínio machista, e o quão triste é que não há limites. Queremos pedir que o Senhor continue conosco e que nossos pensamentos possam assimilar e poder estar sensíveis para agora reconhecer a sutileza e a agressividade no que diz respeito ao olhar masculino para a mulher e todas essas ferramentas que são usadas livremente na concepção de tudo isso. Queremos aproveitar e nós pedimos por todas essas mulheres que passaram por ali e por essa criança que hoje é uma mulher e é corretora e tem seu trabalho, que o Senhor possa abençoar essas pessoas e também a nós, que nós possamos então ser defensoras e defensores das mulheres, para que isso não seja uma coisa fácil ou que aconteça e que passe despercebido, que nós possamos reagir também antes que isso possa acontecer em situações possíveis. Te agradecemos pelo teu amor, paciência conosco e também por trazer as coisas tão sabiamente claras, para que não haja forma de refutar nossa missão. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.